O bem-estar de hoje volta a olhar para mais uma planta rica em nutrientes e muito abundante no Brasil, a taioba, um símbolo de proteção espiritual, mas também um potente agente na saúde intestinal e um ótimo complemento para a sua culinária. Venha saber mais. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, sexta-feira, sempre assunto bom. E sempre a gente sexta de uma maneira muito agradável, Joyce, com você, com o público também, para a gente trazer assuntos interessantes, que vão render boas conversas e você vai ficar bem contente, tenho certeza. E também com a gente, Dr. Jefferson Jorge, nutricionista. Fazia um tempo que estava sumido, né? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Enraizada na cozinha brasileira, principalmente em Minas, Goiás e Bahia, a taioba alimentou os povos originários e atravessou gerações. Mais do que alimento, é símbolo de simplicidade, cura e memória. Valderson tem uma história ligada aí à terra, né? Aos povos originários. É uma coisa muito linda, Joyce. Eu acho que a taioba, até pela forma dela, eu acho que é uma planta majestosa, linda. Não é à toa que em alguns lugares ela até recebe o nome de orelha de elefante. Mas essa taioba está ligada diretamente aos povos originários e não só daqui do Brasil, mas principalmente da América Central, que daí que ela se espalhou pelo mundo todo nessa região tropical, subtropical, tal. E a palavra taioba vem de taiá, que é um nome que ela é bastante conhecida em vários lugares, e é na língua tupi. Taiá, que é algo que faz com que se junte, com que se agregue, e ba, que é folha. Então é uma folha que serve para agregar, juntar as energias que estavam meio desgarradas pela vida. O Jeff, ela é considerada uma punk, né? Explica o que é punk. Então, ela é uma planta comestível, mas ela não é conhecida. Então, pelo fato dela não ser conhecida, porque nós não temos o hábito de consumi-la, ela não é tão falada, ela é considerada punk por ser uma planta comestível não conhecida. E o que se consome dela? A folha. Então, nós podemos refogar, cozinhar, pois como ela é rica em fibra, ela imita muito a couve. Então, o sabor, só que por ela não ser conhecida, as pessoas confundem também por ter uma espécie tóxica, então tem que conhecer mesmo para saber qual que é a diferença. Ô Val, e ela pode ser associada à cura e transformação, tanto no sentido aí espiritual quanto físico? Com certeza, Joyce, porque ela é muito rica. É uma planta extremamente rica de sais minerais, de vários sentidos. Eu acho que o doutor, daqui a pouco, ele vai poder falar disso daí com muito mais propriedade. Agora, eu lembro de quando, há muito tempo atrás, que eu me alimentei de algo que eu jamais esqueci na minha vida. Era uma lasanha de taioba. E era muito interessante porque ela não era feita apenas com a folha, ela era feita também com o caule, que o caule era cortado em lâminas e esse caule era colocado como se fossem as camadas de macarrão. E era delicioso, porque taiá também, em língua tupi, significa como pimenta, ardido como pimenta. Então a taioba tem um sabor um pouquinho diferenciado e é deliciosa. Experimenta que você vai gostar. Ô Jeff, e ela previne doenças como osteoporose, anemia? Sim, ela é rica em cálcio e ferro. Pelo fato dela ser rica nesses dois minerais, ela enriquece o sangue e auxilia na produção ali dos tecidos ósseos do corpo. Porém, nós temos que deixar claro que isso é um complemento, né? Não é só consumi-la, tem que ter uma alimentação equilibrada. Porém, pelo fato dela ser riquíssima nesses dois micronutrientes, potencializa muito aí a prevenção da anemia e também a prevenção da osteoporose. Você falava, não sei se foi você, se foi o Jeff que falava de tóxica, tem a principal, que é a taioba mansa, né, que é comestível, e também tem a brava, que é tóxica, né, por isso que ela vem dos povos originários que conheciam tudo, né, sobre a terra. Os botânicos e os povos originários colocam a seguinte distinção, Joyce, que a taioba comestível, ela é toda verde. As folhas são de um verde muito brilhante, o caule é todo verde e as batatas, os rizomas, eles são pequenininhos, eles lembram um inhame, esse inhame que a gente conhece aqui no Sudeste, diferente do inhame do Nordeste, que é aquela raiz maior, tal, esse inhame mais popular aqui
do sudeste do Brasil. Já a tóxica, chamada taioba brava, ela é toda rocheada, ela tem um tom mais escuro, ela é muito bonita. Paisagisticamente, você plantar isso no seu jardim é lindo, porque ela é muito exuberante, as folhas são muito grandes, mas é extremamente tóxica, não só para nós homens, como para os animais também. Então, tome cuidado. Então está aí uma forma de diferenciar a mansa da tóxica. Exatamente. O Jeff, ela é rica em nutrientes e vitaminas que fortalecem aí o sistema imunológico, a saúde ocular. Exatamente. Nós costumamos chamar ela de escudo verde, porque legumes e verduras de cor de verde escura é rica em antioxidante e vitamina A, que tem os carotenoides, que são uma substância ótima para a função imunológica e a visão. O Val é um símbolo de proteção espiritual. Como que ela se manifesta aí na cultura popular? Foi isso que ele acabou de falar, um escudo espiritual, um escudo verde, um escudo de proteção mesmo. Porque, aliás, isso é um dado muito interessante, Joyce. Todas essas plantas que têm uma folha grande, larga, como se fosse um escudo mesmo, que nem os antigos guerreiros usavam para se proteger, elas têm essa mesma função em termos espirituais, de proteção. Então, você ter um pé de taioba plantado no seu quintal, no seu jardim, já é um elemento de proteção muito grande para você, para a sua família. Ela tem uma ligação diretamente com a terra. Então, por que ela leva a simplicidade? Porque a terra, ela faz com que a gente pare de enlouquecer muito, de ficar viajando com outras ideias e falar, não, olha, o que é importante, o que é fundamental para a sua vida é isso, isso e isso. Então, a taioba está ali exatamente para nos lembrar. Ela gosta de ambientes mais sombreados, normalmente de uma terra mais úmida, e ela floresce, cresce de uma maneira incrível. Você tanto pode ter num vaso para ter tranquilidade dentro de casa, como plantar no seu próprio terreno. E aí, olha, só alegria. O Jeff, um estudo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele mostrou que a farinha de taioba aumenta o valor nutricional dos alimentos. Será que essa farinha pode substituir, por exemplo, a farinha de trigo? Então, a farinha ela é riquíssima em fibra, então é uma ótima farinha para se ter ali em bolos, panquecas, pães, é perfeita. Porém, não dá para substituir 100%. Por quê? O glúten é o que é responsável para fazer a massa crescer e pelo fato dela não ter, ela não vai fazer o mesmo efeito. Porém, em receitas culinárias, dá para ter uma proporção de 80% da farinha de taioba e 20% da farinha de trigo para trazer esse certo equilíbrio. Para a pessoa celíaca ou que tem intolerância ao glúten, tem modos de preparo das receitas que dá para utilizá-la 100% ali. Talvez essa seja a forma mais acessível, fácil de encontrar, em forma de farinha. Sim, do que exatamente. a folha, tem que ser uma feira que traz alguns produtos diferenciados. Talvez no mercado vegano, numa feira especial de produtos mais ecológicos, porque não é uma coisa tão comum que a gente encontra na feira ou no supermercado, em qualquer banca de verduras. Não, você vai ter que pedir. Agora, o melhor mesmo seria você plantar, porque aí você vai tratar com carinho, você vai ter uma relação de intimidade, de proximidade com essa planta, e eu tenho certeza que ela vai te proteger muito mais, porque essa ideia de simplificar a vida, de melhorar a vida, de trazer boa sorte, não é apenas em termos simbólicos, não. É real mesmo. E você pode até pensar que na hora da necessidade, uma folhinha de taioba batidinha, refogada com um ovo, olha, mata a tua fome. Não, e tem algumas tradições até que consideram a presença da taioba uma bênção, né? Mas eu acho, Joyce, eu acho uma grande bênção. Da mesma forma como a gente pode dizer que o mandacaru é uma bênção do agreste, lá no Nordeste brasileiro, eu acho que a taioba tem esse mesmo sentido, principalmente aqui nas regiões tropicais, mas aquelas mais próximas dos rios, das lagoas, das represas. Por quê? Porque ela gosta muito. E o que é mais interessante, ela está totalmente integrada com a vida dos povos originários. Então você vai encontrar a presença da taioba desde aqui do Brasil até nas regiões, sei lá, não vou dizer Europa porque já está muito lá em cima, mas na África com toda certeza, na Oceania com toda certeza.
A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. 120 mil não é apenas um número. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. 120 mil é mais que uma meta, é um recado. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. E as melhores formas de consumo, então, são ela mesma, assim, verdinha, em folha e até na própria farinha, já que o estudo aí mostrou que mantém os nutrientes. Exatamente. O interessante é fazê-la refogada ou cozida. Por quê? Ela tem uma substância que impossibilita de consumi-la crua. Então, o ideal é fazer ela igual mesmo couve, refogada num omelete ou num caldo, cozinhar junto com o arroz. Tentar sempre incrementar ali no modo de preparo do dia a dia. O Val, e ela fortalece o campo energético ali, de onde é cultivada? Com toda certeza, Joyce, porque à medida que a terra, que ela faz com que você crie uma relação muito mais direta, muito mais estável e segura com a terra, com o espaço, isso daí te dá uma proteção muito grande, porque nós somos, vamos dizer, pessoas meio errantes, né? A gente segue uma ideia, depois segue outra, tal, e às vezes nós temos até dificuldade de encontrar o nosso próprio lugar no planeta, o nosso espaço, onde nós vamos colocar as nossas raízes, constituir a nossa família, e curiosamente essa planta simboliza exatamente isso, essa estabilidade, essa necessidade de você encontrar o seu espaço e poder desfrutar das bênçãos que Deus, que o céu coloca em sua vida. Ô, Jeff, ela faz bem para o intestino? Exatamente. Ela tem, por ela ser rica em fibra, ela alimenta as bactérias boas do intestino, que é o que nós chamamos de prebiótico, e ela auxilia ali na saúde intestinal. Temos um intestino saudável, temos uma absorção melhor de vitaminas e minerais. O Valderson, e aí então, como que uma alimentação natural e ancestral com plantas como a taioba se conecta com o bem-estar físico, mental e espiritual diante de tudo que você já colocou aqui? Por causa que isso daí, Joyce, faz parte da nossa tradição. Quando eu falo de tradição, eu não falo apenas de uma tradição cultural, eu falo até de uma relação direta com o meio ambiente. É claro que se a gente nasce, cresce, desenvolve num determinado espaço físico, que tem árvores, que tem legumes, que tem, vamos dizer, toda uma espécie botânica à sua volta, você tem uma relação direta com isso daí. Então não adianta a gente estar aqui no Brasil e comer o fruto da Rússia. Não, a gente tem que comer aquilo que nasce aqui, na Serra da Cantareira, aqui na Serra da Mantiqueira, aqui em volta de São Paulo. Por quê? Porque nós estamos numa relação direta de vibração frequencial. É a mesma frequência, a mesma vibração. Popularmente falando, é a mesma vibe. Então, claro que se alimentando com essas plantas ancestrais, que os povos originários, que os nossos antepassados indígenas já usavam, isso não só deu força para eles,
mas vai dar força principalmente para nós hoje. O que nós precisamos é vencer o preconceito, porque a gente vê aquela folha lá, fala, ah não, isso daí não aparece num programa de TV, nunca vi ninguém fazendo isso, como que eu vou comer isso daí? Quem sabe se isso não vai me matar? Perca o medo, não tenha preconceito com as plantas, isso é muito bom na sua vida. O Jeff, ele também é bom para reduzir o colesterol ruim e regular os níveis de açúcar no sangue? Exatamente. Pelo fato dela ser rica em fibra, ela potencializa a diminuição do LDL, que é o colesterol ruim do sangue, e quando consumida junto com algum alimento processado ou ultraprocessado, ela evita aquele pico de glicose, fazendo com que as pessoas que possam ter diabetes ou tenham problemas de pico insulínico tenha esse controle. Então ela auxilia muito nesses dois casos. E eu acho que tem muita gente que às vezes até tem implantado em casa e nem sabe Não que é, sabe, né? Joyce, não faz nem ideia. E muitas vezes até corta aquilo dali, achando que é mato, é uma planta meio feia, tal, aquelas folhonas grandona, tal. Ou então, minha Lulu, minha cachorrinha foi lá, comeu, passou mal, tive que levar no veterinário. E no fundo é isso, você tem que saber se é taioba mansa ou se é taioba brava. Agora, o mais importante é você dar uma olhada, ver se você tem no seu quintal, e se você não tem, arruma um vasinho e plante. Você não sabe o benefício que você vai trazer para a sua vida, não só em termos nutricionais, mas principalmente espirituais. E olha, eu não estou falando bobagem, não. As plantas garantem a nossa vida, elas que transformam toda essa coisa do carbono para permitir que a gente respire melhor. Então, ter um vasinho de taioba em casa, olha, pode ser a salvação da lavoura. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente.
E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. 120 mil não é apenas um número. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. 120 mil é mais que uma meta, é um recado. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. O Jeff é uma planta simples, cheia de benefícios. O que falta para alimentos assim como a taioba ganharem mais espaço na mesa dos brasileiros? Eu acho que primeiro começa pelo conhecimento, levar a informação, né? Exatamente. Eu tenho certeza que a informação é importante nesse ciclo. Hoje nós falamos muito de diversos tipos de legumes e verduras, mas a gente sempre foca nos mesmos. Brócolis, cenoura, beterraba, e esquece a diversidade que nós temos. E pelo fato de ser um vegetal que não é tão falado ou nós não vemos com frequência aí nos mercados, nos hortifruti, as pessoas não têm o conhecimento e entender os benefícios que ela pode trazer para a nossa vida. Você vê tão antigo, né, da época dos povos originários, que são eles que descobriram todas essas coisas boas aí que a gente tem aí na Terra, né, Walderson? Só que ela também está sumindo, está diminuindo aí a produção, né? Claro, Joyce, porque as pessoas têm medo. Elas falam, é coisa de índio, coisa da macumba. Então, você tira da sua casa, fala que isso daí não é bom e tal. E, gente, que bobagem. As plantas não estão ligadas nem a partido político, nem a religião. As plantas, elas fazem bem para a gente, elas são necessárias. O reino vegetal é tão importante quanto o reino mineral e animal. Então, a gente tem que ter uma harmonia nisso tudo. E por que ela está sumindo? Porque também, nas grandes cidades, praticamente nós não temos mais terra. A gente acaba cimentando tudo, asfaltando tudo, cobrindo tudo, e a taioba precisa dessa ligação direta com a terra. Então, mesmo que você tenha plantada num vaso, mas tão logo você possa, transplante isso para um quintal, para um canteiro, mesmo que seja para uma praça perto de sua casa, e aí, quem sabe, você vai poder ir lá e colher uma folha, preparar e descobrir que ela é super gostosa. Nós somos aquilo que comemos, a nossa saúde começa pela boca. Exatamente. Se nós entendêssemos mais sobre a alimentação, nós evitaríamos muitas doenças e controlaria, né, muitas doenças que hoje em dia está sendo muito falada, colesterol, diabetes, pressão alta, que antigamente a gente não ouvia tantas falar dessas doenças. Então, acho que quanto mais conhecimento adquirirmos, melhor é para a nossa saúde e para o bem-estar. Com certeza. Eu acho que até existiam essas doenças, não se falava muito, às vezes não sabia, né? Morria, não sabia do que era. E também não tinha esse apelo mercadológico tão grande, né, Joyce? Porque se a gente for pensar bem, por que as doenças são tão divulgadas? Porque se todo mundo começa a comprar um comprimidinho daqui, as indústrias ganham muito dinheiro. E às vezes você pode tirar essa doença, tirar essa fatalidade de sua vida, o quê? Mudando a alimentação. Por exemplo, experimentando taioba, que é tão rica, tão boa, tão nutriente e que pode te dar força, o que nós estamos precisando. Força, capacidade. Isso é uma coisa, né? O agro é tido como vilão. E não, o agro é o que preserva, porque não existe produção sem preservação. O agro produz os nossos alimentos, nós somos aquilo que comemos, nossa saúde depende da nossa alimentação. E a indústria farmacêutica é para o humano, o que a indústria de defensivos é para a planta, para a lavoura, para o agro. Só que demonizam os defensivos, que sem defensivos, sem fertilizante, a planta não vai crescer, não vai produzir bons frutos.
E agora o ser humano sem um medicamento, ele também morre. Exatamente. Só que você não vê ninguém detonando a indústria farmacêutica. Joyce, perfeito. Você fez uma análise perfeita disso. E está na hora da gente ter essa consciência, né? Por quê? Não adianta demonizar o agro. Nós precisamos nos alimentar. E o alimento, quanto mais natural, quanto mais saudável, quanto mais diretamente ligado à terra e simples, melhor ele será para a nossa condição humana. O agro é vida, vida é saúde, por isso que nós aqui nas sextas-feiras falamos sobre saúde e bem-estar. Jeff, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, sempre bom estar aqui conversando com vocês e enriquecendo mais ainda de conhecimento. Isso que é legal, né, Val? É uma troca de informação, uma troca de conhecimento. É uma troca. E também tem uma outra coisa, Joyce, a gente pode também fazer banhos de taioba. Isso eu preciso falar rapidinho. Porque banho de taioba é bom porque traz sorte, principalmente sorte do amor. Então, um banho de vez... Agora, só que não cozinha a taioba, não. Ela refogada é ótimo para alimentar. Agora, se você quer fazer um banho mais mágico, tal, é só amassar, deixar na água de molho um pouquinho e depois jogar da cabeça para baixo. Olha, você vai atrair os corações. Olha, fica a dica, não custa tentar. Mal não vai fazer. Com certeza. Excelente final de semana. Para você também, minha linda. Um excelente final de semana a você e até segunda-feira. Mudanças no agro da Tailândia podem impactar o mercado global de açúcar. O país é o maior exportador de mandioca. Poxa, mas o que mandioca tem a ver com a cana? É que os produtores tailandeses vivem um momento de reavaliação na estratégia agrícola. A mandioca volta a ganhar espaço e isso ameaça a hegemonia da cana-de-açúcar. Depois de anos priorizando a cana, Marcelo, qual o motivo da reaproximação da Tailândia com a mandioca? Bom, excelente pergunta para começar aqui na nossa conversa. Bom, a gente precisa voltar para os últimos 4 anos. Em 2021, o açúcar, principalmente ali nesse ano, começou uma trajetória de valorização, de crescimento nos preços, puxado ali pelo próprio mercado, por safras consequenciais de déficit no saldo global, até 2023. Então foram 3 anos muito bons em termos de preço para o açúcar, puxando o plantio da cana em diversos países, no Brasil, na Índia e na Tailândia, são os 3 principais produtores, que viu aí crescimentos na área plantada e crescimentos produtivos. Em 2024 ainda a gente teve um ciclo positivo de preço, mas em 2025 a gente vê novamente os preços do açúcar caindo, e isso traz consequências diretas para o plantio na Tailândia, né? Então por lá o governo aplica preços mínimos, né, pagos aos produtores de cana, e em 2025 a gente já teve uma queda, né, nesses preços, e no ano que vem a gente espera que aconteça isso novamente. Então o principal fator vem do mercado de açúcar e também, claro, no mercado de mandioca. No mercado de mandioca a gente tem observado uma volta de crescimento nos preços. Os últimos anos têm sido negativos, principalmente por uma queda nas importações chinesas, e esse ano a China voltou mais firme no mercado importador. E a relação entre os dois produtos, entre as duas culturas, é porque muitas regiões importantes produtoras de cana também são grandes produtoras de mandioca, ou seja, as duas culturas competem por área, principalmente ali no Nordeste e no Norte da Tailândia, que são grandes produtoras de cana-de-açúcar. Então, no momento de plantio da cana, que acontece normalmente entre janeiro e maio, ali antes do início das chuvas, os produtores vão se deparar com um dilema, né? Eles sempre se deparam com um dilema dos preços entre as duas culturas. Quando uma está pagando mais, ele acaba plantando essa cultura, como tem sido o caso da cana nos últimos anos. Agora, com essa reversão que a gente observa nos preços, a mandioca pode ser favorecida, principalmente no ano que vem, no novo ciclo de plantio, que deve iniciar ali, como eu mencionei, entre janeiro e fevereiro.